Como vocês devem saber, eu me casei hoje fazem 20 dias que eu me casei, 20 dias. E realmente foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que a gente batalhou muito para conseguir fazer esse casamento. Eu digo batalhou de realmente se organizar, de juntar dinheiro, de querer fazer um casamento bacana. E não foi porque foi meu casamento, mas eu não vi um casamento dessa maneira que a gente fez. Por que dessa maneira, Gabriel? Porque a gente escolheu o melhor lugar, eu acho que do Nordeste, para se casar. Realmente, o Instituto Ricardo Brené é muito bonito. Quando você vai na capela, cara, é absurdo o quanto a gente se planejou, o quanto a parte da cerimônia foi bonita. A gente não pegou música sem ser católicas. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, assim, que o padre também elogiou. Porque às vezes você pega umas músicas que não faz tanto sentido, pô. Se você, pô, eu sou católico, eu tô casando na igreja, eu vou colocar uma música romântica internacional. Pra mim não fazia muito sentido. Eu conversei isso com o Joyce pra ela também. Então, foi um dos pontos que a gente escolheu. Segundo ponto, foi realmente todo o nosso, todos os nossos fornecedores, todos os nossos acertos, né? Queria até deixar pra vocês aqui os acertos que a gente teve. Cara, fornecedor, acho que a gente não pode reclamar de nenhum. Tanto da decoração, quanto da iluminação, quanto do buffet, quanto dos fotógrafos, quanto do bar de drink. Eu acho que a gente acertou em tudo. Foi realmente os melhores fornecedores que a gente poderia colocar. Claro, se a gente tivesse dinheiro infinito, poderia colocar o melhor ou o pior, poderia. Mas entendendo a conjuntura, na estrutura que a gente fez, acredito que esses foram os melhores. E assim, Gabriel, o que você acha que foi o diferencial? Cara, diferencial, assim, sem sombra de dúvida, eu não economizaria em algumas coisas. Primeiro, buffet. Buffet é muito importante porque ele deixa os convidados de barriga cheia. Convidado de barriga cheia não reclama, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E foi uma coisa que a gente fez, cara, que acontece muito casamento ao contrário, né? Você chega, você fica comendo um monte de salgadinho até sair a janta. A gente não fez isso no nosso. Foi chegando os convidados, já tava a janta liberada pro povo, isso foi um ponto positivo que todo mundo falou. Então, buffet é muito importante. Segundo ponto é a decoração. A decoração ela tem que estar muito em harmonia com a noiva. Ponto. O noivo vai dar um pitaco ou outro. Então, tava em muita harmonia e ficou muito bacana o local. O noivo, até para puxar um gancho aqui, o que é que o noivo faz durante o casamento? Ele vai pagar. E segundo, ele vai dar alguns pitacos. No final das contas, o que é que ele vai escolher de fato? É o terno dele, que até a noiva tá dando os pitacos. E ele vai dizer uma coisa ou outra de pitaco, de fotografia, bad drink. É mais nessas coisas, beleza? No restante é mais a noiva. Mas vamos lá. Falei do buffet, certo? Segundo ponto, decoração. Falei de decoração. Terceiro ponto, iluminação. Cara, tem algumas coisas no casamento que você não espera. O quão é cara a parte de estrutura. E estrutura, fala iluminação, som, parará. A gente colocou iluminação muito boa, que realmente você fala, pensa só em decoração, mas a iluminação faz parte da decoração. E quando eu falo iluminação, é iluminação na igreja, mas principalmente na festa, né? Os telões que você vai colocar atrás do seu palco. E a gente acertou muito nisso, realmente dá outra vibe na festa, entendeu? E em paralelo a isso, que eu não sabia, tem uma coisa que eles chamam de VJ. O que é o VJ, Gabriel? Basicamente é o cara que fica controlando a tua iluminação, como se fosse um DJ da luz. E eu não sabia disso. E, velho, tem um negócio que é muito caro. VJ, se você quer. Melhor VJ da cidade era uns R$ 8.000. Eu digo, meu irmão, não faz sentido. Então a gente pegou outro VJ, que foi bom também, mas foi muito mais barato do que esse. Mas pra vocês saberem, eu tomei um susto, eu nem sabia que tinha isso. Eu digo, vou contratar a iluminação aqui e já era. Mas não, tem que colocar um VJ. Outra coisa que é importante pra vocês também, tá? É a parte do bad drink. O bad drink pra gente foi um diferencial. A gente chegou a fazer a degustação de 2 bares de drink. E só precisou de 2, por quê? O primeiro a gente, mais ou menos, e o segundo a gente adorou, assim, a gente gostou pra caramba. E a gente fechou. Nem precisa pensar muito. Chegou lá, negociou. É sempre importante vocês negociarem, tá? Todos os fornecedores negociem, chorem, peça condição, peça prazo. Enfim, chorem que vocês conseguem. Beleza? Mas voltando a falar do Bad Drink. O Bad Drink foi um acerto tão grande para vocês entenderem o que aconteceu. Muita gente só bebeu drink. Porque o Bad Drink, ele não travou. Primeiro ponto do Bad Drink. Ele não pode fazer fila. Então tem que ter o número de funcionários corretos, né, de colaboradores para fazer os drinks, e segundo, eles têm que ser dinâmicos. Então isso aconteceu, então não fazia fila. Tinham, sei lá, 4, era 5. E, pô, não, eles não paravam. E segundo ponto, tem que ser bom. Cara, quando a gente provou, eu não sou muito de tomar drink, tá? Casamento, geralmente, eu só tomo whisky.
Mas quando a gente provou todos os drinks, né? Fui eu, Joyce e um casal de padrinhos da gente, Ninho e Clara. Eles fizeram um drink com álcool e sem álcool, porque Clara tava sem beber, enfim. E eu também queria provar os dois, né? Absurdo de bom. E eu só bebi Moscomule no casamento todo, claro. Moscomule e algumas outras coisas que eu vou contar. Então, Bad Drink foi um diferencial no nosso casamento. Eu digo assim, se eu tivesse que escolher um dos fornecedores, pra gente escolher mesmo, seria o Bad Drink. Porque ele animou. Não é que ele animou. A galera adorou, velho. Todo mundo falou do Bad Drink. Todo mundo falou do Bad Drink. É absurdo, foi absurdo. Mais um ponto importante também. Que foi que a gente fez pra animar. E a gente pegou isso porque sempre teve isso aqui nas festas que a gente vai. Teve isso na formatura de Joyce. E o que é isso, Gabriel? A gente comprou simplesmente algumas cachaças, né? Como é? Degustativo, não, aperitivo. Basicamente a gente comprou licor 43, amarula e comprou Control. E também comprou uma bananinha. Por quê? É aí que você anima seu casamento. Porque muita gente pode virar uísque. A gente faz muito isso aqui. Ah, vai beber, bota o uísque na boca e vira. Pode ser também. Só que com essas outras é muito melhor, porque ela não é tão forte quanto o uísque, entendeu? É um pouquinho doce. Então, velho, foi o que animou. A gente começou a passar e beber os amigos virar na boca, e daí a galera começou a animar ainda mais. Então, foi uma das coisas que, sem sombra de dúvida, coloquem no casamento de vocês. Isso anima 1.000.000%. Você vê a galera realmente se animando ainda mais, o casamento ficando mais animado. Então, esse foi um ponto muito importante também, tá? Não tem a ver com o fornecedor. Outro fornecedor que eu digo assim, que foi uma coisa absurda pra gente, que eu escolheria de novo, sem sombra de dúvida, não que eu tô falando dos outros, né, mas que eu percebi que pra mim fez muita diferença, foram os fotógrafos. Gabriel, fotógrafo, cara, simplesmente os caras têm que conseguir extrair o melhor de vocês. Ele tem que saber falar, ele tem que saber conduzir, porque você faz um ensaio de pré-wedding, você faz a parte do making off, tanto o noivo quanto a noiva, ele vai tirar as fotos do casamento. Então, eles conseguiam fazer isso da gente. E, enfim, Joyce mandou um feedback e tudo mais. Isso aconteceu. Então, cara, eles foram muito bons. Os convidados podem não ter percebido, porque realmente os convidados não vêm, mas eu, particularmente, Joyce, notou isso, tá? Tanto porque a gente escolheu eles, não foi nem por isso. Isso aí foi um meio que a gente viu depois na hora do pré-wedding. A gente escolheu eles porque foi um estilo fotográfico que a gente gosta. Basicamente, vocês vão procurar fotógrafos no Instagram, ver o estilo que eles postam. Ah, me identifiquei com aquilo, faz a reunião, gostou, fechou, já era. Mas quando a gente foi fazer as fotos, cara, a gente conseguiu se soltar realmente para as fotos ficarem bacanas. Outro fornecedor, deixa eu ver se eu lembro aqui de mais algum, posso até falando besteira, mas a gente contratou motorista pra gente, né, assim, pra levar a Joyce no altar, pra levar a gente no hotel, é uma coisa importante também. Eu tinha anotado aqui em algum canto, deixa eu ver se eu acho. Peraí. Cadê? Fotógrafo, traje. Ah, beleza. Uma coisa importante também eu já falei dos trajes, né? Do noivo e da noiva, porque rainha é algo que é mais caro, realmente vocês têm que se preparar para isso, dependendo do estilo do casamento, obviamente. Banda vai muito do estilo de vocês. Como é que foi nosso casamento? Foram 3 bandas. E as três. Não vou dizer que foram 3 bandas de forró, mas eram 3 bandas bem de boas. Foi Vini Nunes, que ele toca um forró, o sertanejo, enfim, as pegadas assim. Samara Costa, que ela também toca mais um forró barra sertanejo, acho que é mais sertanejo que forró, enfim, tava meio bebo. E a terceira banda era mais um forró, que era Felipe Santos. Cara, muito boas as 3 bandas, mas uma coisa que a gente só se tocou depois e acabou sendo um gasto extra, entre as bandas tem que ter música, não pode parar. Então a gente acabou contratando um DJ bem de boa, bem barato, pra não parar a música. Isso aconteceu. Mas um ponto que foi o ponto alto da festa foi meu primo. Ele canta. E ele só canta essas músicas que a gente gosta, que é mais sofrência, Leonardo, Zé Vaqueiro, as músicas mais sofrência mesmo. E quando ele começou a cantar, a galera endoidou e começou a beber ainda mais, e daí foi ladeira abaixo. Ele fez uma palhinha na metade do segundo show e na metade do terceiro show. No primeiro eu não lembro, porque no primeiro show o que acontece? A gente, quando os convidados começaram a chegar, um pouquinho depois já começou a banda, a primeira banda. Só que a gente vai se organizar, comer um pouco, beber uma água e depois é que chega na festa. Aí depois que a gente chega na festa tem a valsa, depois da valsa a gente começa a tirar foto. Então a gente não conseguiu aproveitar tanto a primeira banda, então não dá nem pra falar tanto dele. Mas é um cara muito bom, ele tocou no meu aniversário, enfim. E a gente escutou ele também, né? Só não deu pra aproveitar tanto quanto os outros na frente do palco. Outras coisas que a gente acabou colocando assim a mais, mas que são gastos menores, tá? A gente acabou caprichando muito, assim, eu gostei muito da nossa caixa de padrinhos. Eu tô até parecendo meio que Joyce, né, falando disso aqui. Mas eu quero abrir os olhos pra vocês, porque quando a gente fala de casamento, tem algumas coisas que a gente não se preocupa.
ou não se preocupa, né? Eu tô trazendo para vocês os principais do casamento, que para mim fez diferença, para Joyce pode fazer algumas outras coisas, para meus convidados outras. Gabriel, teve alguma coisa que tu se estressou? Teve. O que foi que eu me estressei? Eu me estressei um pouco com o cerimonial na hora da entrada do casamento. Por quê? O cara que a gente contratou pro cerimonial, não tenho o que falar dele, indico ele, é muito bom. Só que, como ele tava com a noiva, eu não tava com a noiva, eu já tava ali para entrar, né? Então eu entro, ele tava distante de mim, ele tava com a noiva, né? Com minha esposa. E lá ficou a equipe dele, só que a equipe dele tava muito perdida, e eu me estressei muito com isso ali na entrada. E acaba que perde, assim, não é que perdeu, né? Até pelo amor de Deus, para falar melhor sobre isso. Eu fiquei um pouco estressado e você fica meio que puto ali na hora, então aí não fica tão emotivo quanto era pra estar. Então a única coisa que eu tenho pra falar do casamento foi isso. Então, isso é um ponto até pra vocês se alinharem, né? Ah, vou me casar, vou contratar um cerimonial. Ele é ótimo, mas e a equipe? Conversa com ele, explica a ele, fala com ele. Uma coisa que também não deu pra fazer foi um ensaio um dia antes, porque o vestido de Joyce atrasou. Por atrás a gente não conseguiu fazer um ensaio. Realmente deu entrar com minha mãe, meu pai, Joyce entrar com a mãe dela, pra fazer um ensaio pra entender o que cada um ia fazer. Porque, quer queira, quer não, meu irmão, é o dia mais importante da sua vida. Você vai ficar nervoso. Então, isso é normal. Mas, esse foi o único ponto que aconteceu. Uma coisa que eu tava conversando, né? Porque eu me casei agora e meu irmão agora já quer planejar o casamento dele. A gente tá agora em 2026, meio do ano, ele quer casar em 2028. Então, mais ou menos aí 1 ano e meio, 2 anos, né? E eu já disse a ele, uma coisa que é de praxe. Na semana do casamento vão surgir imprevistos. E o que é que eu digo? Cara, guarda aí, já certo, de 5 a 10% do valor do teu casamento. Se teu casamento é 200 mil, tu guarda de 10 a 20 mil para a semana do casamento. Por quê? Você tem que pagar do buffet o staff que vai comer. Como assim o staff, Gabriel? De todos os fornecedores que você contratou, eles têm equipes. E tem pessoas nessas equipes, né? Então tem lá 20 pessoas, 50 pessoas. Ela vai cobrar um valor em cima disso. Então já é uma tacada boa. Fora isso, vai aparecendo coisas. Ah, vou fazer um jantar um dia antes do meu casamento. Apareceu para eu pagar aqui o motorista. Então, vão aparecendo coisas e você tem que estar resguardado disso. Então, guarda ali de 5 a 10%. Ah, Gabriel, é muito. Enfim, tô dizendo porque vai acontecer. E às vezes, se você não tiver com dinheiro na hora, o que é que você vai fazer? Não vai fazer? Não tem como, né? Então, esses foram os principais pontos. Eu já tô gravando o segundo vídeo da noite, porque eu senti que eu fiquei muito tempo sem gravar. Acabou meu banco de vídeos e eu preciso começar a repor. Então eu vou começar a gravar aqui de novo. Eu quero começar a acertar temas. Eu tô vendo que eu tô muito preso. Eu não sei se... eu tô muito preso no que eu falo. Mas eu quero começar a falar sobre outras coisas. E é isso. Vai me acompanhando aí. Tamo junto. Se inscreve no canal.